Boa noite a todos. Agradeço a compreensão pelo horário. Iremos fazer a apresentação de hoje do assunto referente aos seguintes pontos que vamos abordar hoje. Dentre os pontos serão o conceito de campo elétrico, uma breve definição de potencial elétrico e introdução sobre corrente elétrica. Então, começando aqui pelo primeiro ponto, né, pelo tópico de conceito de campo elétrico. Comecei na abordagem de ontem falando que toda carga elétrica pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa. Toda carga elétrica, vou representar aqui como mais, para dizer que esta carga é uma carga positiva, ela, dentro da sua proximidade, ela tem uma região de influência. Em que essa região, quanto mais longe for essa região, por exemplo, essa região marcada em X aqui, ela vai ter uma área de influência. Porém, essa região 2, ela também tem uma área de influência. Porém, vocês podem observar que essa distância, ela é bem menor, né? A distância 1 ainda tem mais esse trecho aqui para percorrer. Então, a influência que está acontecendo aqui nessa região 2, ela é bem maior do que essa influência da região 1. E como que nós chamamos essa influência, né? Para começar a dar nomes, né? Essa região de influência é o que nós dizemos como campo elétrico. Então, é claro, aqui é um desenho apenas simplificado, né? É claro que quanto maior for essa carga, por exemplo, essa carga tem um determinado valor. Se nós tivermos uma carga 2, uma outra carga aqui, ela vai ter uma outra área de influência. Se o valor for menor, é o que estaria aqui em laranja, né? Essa área de influência seria menor aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer aqui é que essa região em laranja seria de uma carga 3, cujo seu valor é menor do que essa região em vermelho, que seria de uma carga 2. E essa região que eu desenhei em preto é uma carga 1, e a sua influência é intermediária, né, entre a carga 2 e a carga 3. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é que o campo elétrico, ele é diretamente proporcional ao valor da carga elétrica em análise. Em análise não. Considerada. Uma outra coisa que a gente está falando aqui no desenho
é que quanto maior for essa distância, né, por exemplo, essa região aqui, onde está marcado em X o número 1, a influência dela é menor do que essa região em 2. Por quê? Porque a distância é menor. E quanto mais próximo, maior vai ser essa influência. Agora vamos dar o nome correto dessa influência aqui. O nome correto e técnico dessa influência que nós estamos até agora utilizando esse nome se chama de potencial elétrico. Ou seja, agora eu vou deixar de usar o nome influência e vamos dizer que aqui nessa região laranja, se fosse uma carga de um valor menor, essa região aqui tem um potencial elétrico pequeno, porque a carga é menor e a sua influência vai ser menor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o que define o potencial elétrico de uma carga? Potencial elétrico é definido como o valor da influência de uma carga elétrica em sua proximidade. Uma outra coisa importante, o potencial elétrico é definido pela distância considerada. Então, nós temos 3 coisas aqui a considerar. O campo elétrico é diretamente proporcional ao valor da carga. O potencial é definido como o valor da influência de uma carga elétrica em sua proximidade, e ele é definido pela distância considerada. A unidade que nós chamamos de potencial elétrico é o volt. Ou seja, a mesma unidade que nós utilizamos para definir tensão elétrica, né, é utilizada aqui. E, na verdade, vamos já introduzir o primeiro conceito aqui, que muitos falam tensão, né? Só que tensão elétrica, a sua definição é a diferença de potencial entre 2 pontos diferentes. Por isso que quando, por exemplo, nós vamos medir a tensão de uma tomada, nós consideramos quantos pontos diferentes, né? Nós consideramos 2 pontos, né? Pegamos, por exemplo, da fase 1 para a fase 2. Nesse caso aqui, a diferença de potencial 220. Da fase 1 para o neutro, por exemplo, seria 127. E como que isso tem a ver com a carga elétrica que nós estamos utilizando? Vamos fazer um outro desenho aqui. Vamos considerar uma carga elétrica positiva e a sua área de influência, vou até colocar aqui no meio da tela. A sua área de influência é definida como essa região aqui. Ok. Então, vamos dizer que eu quero definir qual é o potencial elétrico aqui nesta região, nesta distância aqui
D. Primeira coisa que eu tenho que definir, como que eu vou saber qual é o potencial elétrico? O potencial elétrico é definido deste ponto, onde a carga está, para este ponto. Então, quantos pontos nós temos? 1 e 2. Por isso que tensão elétrica é definido sempre como a diferença de potencial entre dois pontos. Nesse caso aqui, o ponto 1 é a carga, o ponto 2 é a distância percorrida até chegar a esse ponto 2. A fórmula que nós vamos utilizar é definido como V, ou seja, definido como o potencial elétrico dessa carga, uma constante K, vezes o valor da carga, dividido por esta distância. E o que seria essa letra K? Essa letra K, ela é uma constante elétrica e ela vale 9 vezes 10 elevado à nona potência. Então vamos fazer agora com números para começar a compreender melhor essa definição. Uma coisa que eu já ia esquecendo é essa letra D, ela sempre vai ser medida em metros. A letra Q nós já sabemos pelo conceito de carga por Coulomb. Letra V, que é o potencial elétrico por volts. E a constante K, ela já tem uma unidade em que essa unidade vai ser Newton por metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Não se preocupe aqui com essas letras aqui, que eu estou colocando aqui só para conhecimento, mas o que vai importar aqui para a gente é esse valor que eu coloquei, 9 vezes 10 à nona. Então vamos fazer um exemplo aqui para começar a compreender melhor essa importância aqui dessa carga. Vamos considerar uma carga de 1 micro Coulomb. Pela fórmula que nós estamos vendo, nós precisamos da distância. Vamos considerar que essa carga está a 0,3 metros. Ou seja, essa carga está numa distância de 30 centímetros desse ponto 2. Então, fazendo essa conta, o nosso potencial elétrico vai ser definido como a constante K, 9 vezes 10 à nona, vezes a minha carga. 1 microcoulomb, né? 1 vezes, vamos começar a lembrar da tabela que eu escrevi ontem, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. E essa distância em metros. 0,3 metros. Se por acaso aparecer algum exercício escrito 30 centímetros, tem que converter para metro. Tá? A fórmula ela está escrita em metro. Então, por mais que tenha escrito centímetros, milímetros, você tem que converter para metro. Então, fazendo essa conta, 9 vezes 1, 9, né? 10 a nona vezes 10 a menos 6, fazendo essa multiplicação direto, vai dar 10 elevado à terceira potência. E dividido por 0,3. 9 dividido por 0,3 vai resultar em 30. 30 vezes 10 a terceira
volts. Então, isso significa que uma carga elétrica de 1 microcoulomb a 30 centímetros de distância, ela vai possuir um potencial elétrico de 30 vezes 10 à terceira. Vamos utilizar a nossa tabela de ontem, em que 10 à terceira representa a letra K. Então, na verdade, essa carga de 1 microcoulomb a 30 centímetros de distância possui 30 kV, ou seja, 30.000 volts de potencial elétrico a 30 centímetros de distância. E observação, esses 30 centímetros é em raio. Ou seja, em qualquer ponto dentro desses 30 centímetros, meu círculo não ficou muito bem centralizado, mas dá para ter uma ideia. Então, tudo que tiver a 30 centímetros, não importa a posição, tem um potencial elétrico de 30.000 volts. Por isso que lá naquele treinamento da NR10, nas zonas de risco, ele fala em raio, né? Em tudo que for a 30 centímetros de raio, você tem que estar numa segurança de distância. Ok? Vamos fazer um segundo exemplo com esta mesma carga. Agora vamos tomar esse ponto 2 aqui, ó. Vamos dizer que a partir da carga, esse ponto 2 está a 2 metros de distância. Então, vou escrever em vermelho aqui essa segunda conta. Qual é o potencial elétrico nesse ponto 2? A fórmula é a mesma. Então, vamos pegar a letra K, 9 vezes 10 a nona potência. A carga elétrica que nós estamos considerando continua sendo a mesma, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6, dividido agora por 2 metros. Com a conta em cima é praticamente a mesma, o nosso resultado aqui vai ser 9 vezes 10 a terceira dividido por 2. Nesse caso aqui, nós vamos ter um resultado final de 4,5 vezes 10 a terceira volts. Escrevendo de novo no formato KV, lembrando que 10 a terceira ainda é a letra K, esse potencial 2 representa 4,5 kV de potencial elétrico. Então, dessa sorte, desta forma, nós temos o potencial elétrico de 4,5 kV numa distância de 2 metros. E aqui confirma o que eu comentei mais cedo, né? No potencial 1, ou seja, a 30 centímetros de distância, estamos com 30 kV, ou seja, um potencial elétrico bem maior do que o potencial 2, que está com 4,5 kV. Então, isso significa que quanto maior for a distância, mais seguro, né, menor vai ser o potencial elétrico que você estará sob influência. Mas isso não significa que você não deixará de ter um potencial elétrico bem significativo aqui, né? 4,5 kV ainda é um potencial bem elevado para essa carga que nós estamos considerando. Vamos fazer um segundo exemplo? Só que agora vamos considerar que nós temos uma carga Q de
6,7 vezes 10 a menos 8, Coulomb. Quero saber qual é o potencial elétrico a 45 centímetros e depois eu quero saber qual é o potencial elétrico no dobro da distância, no caso, 90 centímetros. Vamos pegar a fórmula nesse exemplo. Novamente, vamos recorrer à fórmula, que a fórmula, nesse caso, é Q dividido pela distância. Nesse caso, o potencial 1 vai ser 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga que nós estamos considerando, 6,7, vezes 10 a menos 8, dividido por 45 centímetros, né? Mas só que nós lembramos que não é centímetros. Vai ser 0,45 metros. Porque eu comentei mais no início, né, que a fórmula ela sempre vai estar escrito em metros. Fazendo essa conta, vamos lá, 9 vezes 6,7 dividido por 0,45. A gente vai ter o resultado direto, 134. 10 elevado a nona vezes 10 a menos 8, nós vamos ter 10 elevado a 1. E esse resultado final, nesse potencial 1, vamos ter 1.340 volts. Mil 1.340 volts é esse potencial 1 com esta carga que nós estamos considerando aqui a 45 centímetros de distância. Fazendo a mesma conta, só que agora considerando 90 centímetros, né? Agora vamos ter o potencial 2. Nós vamos considerar 90 centímetros, 0,90. Então, nesse caso, 9 vezes 6,7 dividido por 0,9, né? Nós vamos ter 67. E a base 10 vai ser a mesma. Então, vezes 10. Então, o nosso potencial 2 aqui, a 90 centímetros de distância, vamos ter 670 volts de potencial elétrico. Ok? Então, mais uma vez aqui está comprovado que o potencial elétrico é proporcional ao valor da carga, né? E também inversamente proporcional à distância, que quanto maior for a distância, menor é o potencial de referência que nós vamos adotando. Então, nós temos uma carga. Então, se essa carga estiver nesta distância x, qualquer ponto x desse acima, abaixo, ou em qualquer região dessa, mas está na mesma distância, o potencial que vai ter aqui vai ser 1. Não importa se está em outra posição. Se tiver mais distante, esse potencial 2 agora,
vai ter outro valor, e esse valor vai ser menor do que o valor de 1. Então, vamos dizer que esses 1.340 volts seria o potencial 1 em qualquer região aqui. E esse potencial 2, de 670 volts, seria esse potencial 2 em qualquer região onde eu estou fazendo esse X aqui. O que importa é que a distância está sendo maior. Se eu estivesse mais longe, com certeza esse valor estaria bem maior, bem menor, desculpem. Só fazendo uma conta, vou só colocar aqui o resultado. Se tivesse numa distância de 1,20 m, ok? Vou fazer aqui a conta e vou deixar essa conta por 1,20 m para vocês fazerem como exercício. Essa conta seria 502,5 volts. Esse seria o resultado para um potencial a 1,20 m. Ok? Vou deixar essa conta para vocês fazerem como exercício, para vocês chegarem e conferirem se chegou neste mesmo valor. Ok? Então, dessa forma, isso aqui é potencial elétrico, só que nós estamos falando apenas do potencial que esta carga aqui está influenciando. Agora vamos falar de um outro conceito, que é o diferença de potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico nós chamamos de DDP. Essa DDP é o que nós utilizamos muito em campo, porque DDP é a diferença entre dois potenciais diferentes originados por uma carga elétrica. Então, a DDP nada mais é, vou pegar o desenho do livro, que o desenho do livro está bem melhor. Só um minutinho. Aqui o desenho do livro, né? Ou seja, o potencial desta carga 1, esta carga 1 vai ter um potencial 1 nessa distância, um potencial 2 em outra distância, 3, 4, 5, quantas distâncias nós estivermos considerando, né? Nós já vimos que conforme a distância vai aumentando, a área do potencial elétrico vai diminuindo. E o que seria diferença de potencial? Diferença de potencial, o nome já está dizendo, é a diferença de um potencial em relação a outro. Nós fizemos uma conta agora há pouco, em que nós chegamos no resultado de 1.340 volts, que esta carga estava influenciando, né? Estava tendo um potencial de 1.340 volts numa distância 1. E para a mesma carga, numa distância 2, nós estávamos tendo 670 volts. Deixa eu só conferir, é isso mesmo. Então, a DDP de 1.340 menos 670 vai ser o próprio valor de 1.670
volts. Ou seja, a diferença de um potencial, de uma região de potencial para outro, causa essa DDP. É por isso que quando nós pegamos, por exemplo, qual é a diferença do potencial desse ponto aqui embaixo, aqui no ponto 2, onde eu estou fazendo essa seta em vermelho, para essa outra seta em azul, em cima da própria região 2, né, onde o potencial 2 também está sendo influenciado. Se eu fizer essa conta, o DDP entre 670 e o próprio 670, nesse caso aqui, vai ser 0 volt. Então, é por isso que quando você, por exemplo, vai pegar uma fase, você pega o multímetro na escala de tensão e vai medir a tensão em cima dessa mesma fase, qual é a tensão que vai estar em cima da fase nesse ponto aqui? 127. Se você pegar a tensão num ponto mais lá na frente, tem o próprio 127. Então, qual é a diferença de potencial nesse caso? Pegando a leitura de uma fase com a própria fase. Vai ser 127 menos o próprio 127. Nesse caso aqui, teríamos 0 volt, que é o que aparece no multímetro, né, para quando nós fazemos leitura de tensão nas mesmas fases. E quando eu faço de uma fase para outra? Por exemplo, eu tenho uma fase aqui e outra. Quando eu pego de uma fase para outra, o multímetro vai me dizer 220 volts. Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta: mas professor, uma fase tem 127. Uma fase tem 127. E a outra fase também tem 127, né? Como que vai chegar nesse resultado em 220? O que eu posso lhe dizer antecipadamente é que em circuitos alternados existe uma coisa que talvez alguns colegas falem sobre fase, né? O nome fase, na verdade, está correlacionado ao momento de operação, né? O momento em que essa fase está operando. Só que ela utiliza um ângulo, que é o ângulo de rotação lá da geração elétrica. Na fase 1, vamos dizer aqui, o pessoal chama de fase R, e vamos pegar a fase S. O 127 que está lá na fase R, o ângulo dela é 0. E o ângulo que está na fase S, esse ângulo aqui, é 120 graus. Então, e o que isso tem a ver? Vou falar uma breve introdução de corrente alternada aqui, em que o que seria ângulo zero? É o ângulo que está começando aqui nesse ponto, ó, a 0 graus. E o ângulo a 120 graus quer dizer que esta corrente, essa tensão alternada, ela está defasada em 120 graus em relação à fase zero. Então, significa que nesse ponto onde ela é máximo, a outra, meu desenho não está muito bem alinhado, o outro ponto seria mínimo. Então, vocês conseguem ver que a diferença é bem maior do máximo para o mínimo entre duas fases. Por isso que quando a diferença desse ângulo aqui, ó, de uma fase para outra, é 0 e o outro é 120. Então, a diferença de
de potencial nesse caso aqui vai resultar em 220. É claro que tem um ângulo de fase aqui, mas não importa agora nesse momento. O multímetro aparece 220 porque ele calcula qual é esse ângulo e qual é o valor real da diferença entre esses dois potenciais. Mas o conceito continua sendo o mesmo. Por que aqui eu não falei em ângulo? Porque se você pegar um número, considerando o ângulo, e outro, considerando o ângulo também, eu não deixo de ter o mesmo número. Então, por isso que a diferença de potencial com dois potenciais pegando a mesma referência vai ser zero. Ok. Esse conceito aqui é o que nós utilizamos muito para medir tensão. Quando nós utilizamos potenciais diferentes, quando nós temos potenciais iguais. E o que isso tem a ver, essa DDP aqui? A DDP ela é muito utilizada para definir uma coisa que nós utilizamos na eletricidade, que é a corrente elétrica. Porque quando nós temos cargas que criam esse potencial elétrico, por exemplo, nós temos o potencial 1 aqui e nós temos o potencial 2 aqui. Se nós estamos falando o tempo todo de movimento de elétrons parados. Mas se você tiver um elétron que consiga chegar nesse referencial 2 aqui, nesse potencial menor, ele vai criar um movimento. E esse movimento é o que define corrente elétrica. E aqui chegamos no terceiro tópico que nós vamos falar da aula, que é corrente elétrica. A corrente elétrica ela é definida como o movimento de elétrons dentro de uma DDP. Ou seja, a movimentação de elétrons sempre ocorrerá quando houver diferença de potencial. E isso por um determinado tempo. Então vamos ver o que seria corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que a variação dessa carga por um determinado tempo. Então vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, que essa carga ela começou com 2 microcoulomb. Só que depois dessa movimentação, ela ficou apenas com 1 microcoulomb. E o tempo que isso ocorreu foi de 1 milésimo de segundo. Foi um tempo bem rápido aqui, né? Vamos ver como que seriam essas conversões aqui. Essas conversões seriam da seguinte forma. 2, 10 a menos 6, menos 1, 10 a menos 6. E dividido por 2 vezes 10 a menos 3. 2 menos 1 vai ser o próprio 2, ou o próprio 1. Então, em cima vai ficar 10 menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Tem 1 aqui na frente. Então, vamos fazer a conta direta. 1 dividido por 2
0,5. 10 a menos 6, inverte o menos 3, conforme eu já ensinei. 10 a terceira. 10 a menos 6, 10 a e 10 a terceira vai resultar em 10 a terceira novamente, positivo, vezes o 0,5. Fazendo essa conta, nós vamos ter o resultado que durante esse rápido intervalo, nós temos 500 amperes. Ok? Eu esqueci de falar aqui a definição aqui de corrente, né, que é essa movimentação de elétrons, e a unidade que nós vamos utilizar representa a letra A, que é o ampere. Acho que o acento é aqui, e é deste, é um acento agudo ao contrário, que eu esqueci o nome aqui. Depois eu lembro aqui qual é o nome. É uma crase. Então, 500 amperes foi essa carga aqui que circulou durante essa carga, não, essa corrente que circulou durante esse tempo de 1 milissegundo, quando essa carga teve essa variação, né? Teve essa movimentação de elétrons e ela teve uma diferença de carga, né? Esse conceito, espero, esses 3 conceitos que eu apresentei hoje, recomendo que vocês assistam, revisem, revejam também, porque esse conceito nós vamos abordar durante a semana. Faremos alguns exercícios para fixar melhor esse conhecimento. E a partir desse conceito de movimentação de elétrons e diferença de potencial é que nós vamos ver durante a semana para falar sobre lei de Ohm, potência elétrica, essas coisas, antes de nós fazermos a nossa parada de recesso que o Centec determinou aí, que será a partir do dia 17. Ok, pessoal? Espero que, em eventual dúvida, vocês podem escrever lá no canal ou perguntar diretamente para mim no WhatsApp. E qualquer coisa, estou à disposição aí para estar esclarecendo essas dúvidas. Lembrando que segunda-feira não terá aula, que foi emitido o aviso aí do Centec. Terça-feira é feriado. Então, dessa forma, o pessoal do grupo de quarta-feira é o que iremos estar em sala de aula na semana que vem. Ok, pessoal? Então, agradeço aí mais esse tempo disponível aí para assistir essa aula. E qualquer eventualidade de dúvidas, vocês podem me perguntar diretamente. Muito obrigado a todos e uma boa noite.